Eu queria trazer uma contribuição nesta noite, meditarmos em relação como que foi a experiência da Igreja Apostólica naqueles primeiros anos, imaginarmos as dificuldades para o progresso, para o crescimento daquela igreja, imaginarmos então que para romanos, para gentios, era extremamente difícil entender o cristianismo como fosse uma feita à parte dos judeus que estavam sempre em discussões religiosas e a dificuldade então de que eles já tinham com os judeus, havia todo um preconceito contra os judeus e de fato houve várias revoltas e assim por diante, e agora surgindo esse grupo que cada vez mais crescia em várias localidades com uma mensagem chocante, uma mensagem que realmente chocava a sabedoria dos gregos, era realmente um escândalo mesmo para os judeus. No judaísmo também era muito mal visto ser um nazareno ou um cristão. Em Atos 28, nós vemos a experiência de quando Paulo chega em Roma e ele então entra em contato com alguns judeus daquela cidade. E aqui nos fala a reação destes. Atos 28, 21 e 22 nos diz: Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, realmente já havia uma má fama, havia muitas calúnias, difamações, várias histórias fantasiosas que eram criadas para criar realmente um entrave das pessoas ouvirem. Mas aqueles judeus estavam dispostos a ouvir a mensagem que Paulo tinha. Mas eu queria destacar um outro aspecto de como eram as reuniões naquela época e como se davam as igrejas naquele momento. Quero compartilhar uma tela com os irmãos acompanharão aí, justamente que nos traz alguns textos bíblicos que nos mostram essa questão. Romanos 16, o verso 5, nos diz então: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Nós encontramos aqui, então, a realidade, muitas vezes a igreja estava onde? Na casa dos fiéis. A mesma coisa nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 16, os versos 19 a 20. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Então, realmente, nós encontramos aqui mais uma vez a realidade daquele casal missionário, Priscila e Áquila. Também tinham a mesma profissão de Paulo, fabricantes de tendas, e que não dedicavam tempo integral para a causa de Deus, mas procuravam auxiliar ao máximo a igreja. Foram eles que levaram Apolo ao conhecimento da igreja cristã, ele que tinha apenas o batismo de João Batista inicialmente. E aqui nos diz que na casa de Priscila e Áquila estava o quê? Uma igreja. Em Colossenses 4:15, nós encontramos também outra referência: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Filemão 1:2 também nos diz: e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, todos os textos trazendo aquela realidade. Não havia
templos suntuosos, não havia mesmo a condição de um culto público naquele tempo. Nós temos aí as dificuldades de perseguição e também de falta de meios para, muitas vezes, estabelecer um edifício à parte como uma casa de culto. Também não eram apegados a um edifício, as quatro paredes, para então servirem a Deus, seguindo a recomendação realmente de Cristo para com a mulher samaritana, que nos falou que de uma adoração que não seria no templo, não seria numa localização específica, haveria essa comunhão com Deus. Aquilo era apenas um simbolismo de algo mais profundo e deveria então se buscar uma adoração em espírito e em verdade. Todos aqueles que buscassem essa ligação com o Espírito Santo estariam então em comunhão para com Deus. Temos um texto aqui da Mensageira do Senhor também para ler. Está na meditação Olhando para o Alto, página 309, em outra paginação na 350, que nos fala: Deus tem uma igreja, não é grande catedral, nem é instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde Cristo está mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside, seja no desolado lugar da terra, no deserto, ou na cidade circundada por muros. Então, realmente, aqui a promessa de Deus não é caso se reunissem no edifício de casa de culto, mas onde estiverem reunidos 2 ou 3, não devem ter o seu culto, sua reunião sozinhos de maneira individual, mas sim onde estiver 2 ou 3 devem se reunir em nome de Jesus para terem a reunião, ainda que sejam em seus lares, em suas casas. Aqui nos dá essa recomendação e nos é garantida a presença, então, do próprio Deus nessas reuniões. E isso é o que, de fato, constitui uma igreja. Isso nos leva, sim, claro, a um laço de união, não só com aqueles irmãos de fé naquela localidade, mas com todo o corpo da igreja em diversos lugares. Pois a recomendação, como está em Atos dos Apóstolos, página 28, é que todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja, devem participar do mesmo corpo. E assim haviam reuniões gerais também dos apóstolos, reuniões para resolução que fosse colocada em harmonia todas as igrejas locais. Então, nós vemos realmente todos esses elementos. O texto anterior que nós vemos nos lembra, então, da apostasia da igreja, que já se inicia no século III, principalmente na segunda parte, e se consolida, então, no século IV, com a conversão de Constantino, e agora a união da igreja com o Estado, de maneira que um pouco mais tarde, depois de Constantino, chegou o cristianismo a ser a religião oficial do Império Romano. E, na realidade, tudo aquilo fez um grande avanço em número. Anteriormente, então, a esse período, nós podemos analisar que mais ou menos da população do Império Romano, como alguns procuraram criar algumas estatísticas, 1 em cada 10 cidadão romano tinha se convertido ao cristianismo antes desse período de apostasia. A igreja era relevante naquela sociedade, influenciava, ainda que fosse minoritária, ainda que fosse 1 em cada 10. Mas, quando ocorre a apostasia, a união com o Estado, ocorre que 9 em cada 10 cidadãos do Império Romano se tornou cristão, mas apenas nominalmente. E aí nós encontramos essa situação que não é uma instituição nacional ligada
a uma nação específica, não é um poder espiritual e temporal. O reino dos céus, ele é de natureza espiritual e tem a sua característica, a Igreja de Deus, que traz então a fé em Jesus e a guarda dos mandamentos. Nós vemos que os edifícios, temos edifícios aí centenários, milenares até mesmo, que testificam então desse avanço de grandes catedrais, mas já num período de apostasia, e acabam então não testificando daquela fé genuína daqueles primeiros cristãos, mas já então através das imagens, das esculturas, da exuberância do luxo, nós encontramos uma religião que perdeu aquela simplicidade anterior. Em nosso tempo, também muitas vezes alguns não querem se apegar ao aspecto espiritual, mas sim material. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 100, também está no Obreiros Evangélicos 431, nos fala que à medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse povo não tem igreja, e vocês não têm local adequado para o culto. Esse é um grupinho pobre e ignorante. Em breve, os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. E o passo final será vocês abandonarem essas novas ideias que receberam. Aqueles que genuinamente estão seguindo o Cordeiro para onde quer que vá, aqueles que estão preocupados com o trabalho intercessório e de julgamento, de juízo investigativo que ora se realiza, um período, então, que devemos estar despertos, não sonolentos. Nós encontramos aqui a necessidade de não cairmos em tais tipos de argumentos que são trazidos pelas igrejas caídas para, então, colocar dúvidas nas pessoas, como essa falta de locais adequados para o culto fosse algo decisivo para ser contra a verdade de Deus. No Desejar de Todas as Nações, na 459, também nós encontramos que aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem ela é defendida. Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam, e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E atentem para esse trecho em destaque. Não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo ou mesmo pelos guias religiosos. É lamentável esse cenário. A mensagem é propagada, é apresentada a muitos, mas poucos tomam a decisão ao lado dela de maneira corajosa, ávida, em levar adiante a mensagem. Muitas vezes se usa esse argumento e multidões avaliam se algo é verdade ou não pelo número dos que aceitam. Nada mais enganoso do que essa métrica. Nós encontramos, então, que isso não é um argumento, sejam através de sábios, mestres, guias religiosos aceitando, seja pela quantidade geral, esse não é um argumento que possa ser contra ou a favor da verdade, não é este o ponto, então. Por fim, queria deixar aqui ainda Mensagem aos Jovens 354, duas linhas que nos falam: umas após outras se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu primitivo poder. Possamos, independente do crescimento, do avanço, das possibilidades que se apresentem para nós, devemos, então, através desse progresso, não abandonar a simplicidade, porque através disso, muitas igrejas anteriores perderam que seu primitivo poder
confiaram no braço da carne e deixaram, então, o trabalho do Espírito Santo ir à frente, os métodos de Cristo serem colocados, então, para o avançamento da causa de Deus. Possamos refletir em relação a tudo isso, estarmos preparados para as dificuldades dos últimos dias, estar entre o pequeno número que resiste à supremacia de Satanás. Esse é o meu desejo de oração. Amém.